Ezequiel era filho de um sacerdote e estava em treinamento para o ofício no templo em Jerusalém, quando ele foi levado cativo em 597 a.C. Ele nasceu no ano 622, nos dias brilhantes de Judá e Josias. Em 613 a.C., Ezequiel estava exilado com outros judeus na Babilônia. Ele recebeu a visão do Senhor e foi escolhido para profetizar aos judeus que morava perto do rio Quebar. Ele tinha 30 anos de idade quando foi chamado para ser um profeta do Senhor para os exilados na Babilônia. Ezequiel era casado, mas a sua esposa morreu no tempo da queda de Jerusalém. No entanto, a invasão não foi o suficiente para frustrar os planos de Deus na vida de Ezequiel. Foi no meio da dor, da destruição, escravidão, angústia e morte que o Senhor o levantou com a voz profética em sua geração. Vamos entender um pouco mais sobre um dos maiores profetas de todos os tempos. Vem comigo. Ezequiel é um dos profetas cujo chamado e ministério ocorreu durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo os habitantes de Israel e de Judá. Na visão inicial, Ezequiel nota um vento violento vindo do norte, junto com uma massa de nuvens e um fogo cintilante. Dentro dele saem 4 criaturas viventes, como o rosto de homem, de leão, de touro e de águia. Seu aspecto é de brasas ardentes, e cada qual é acompanhada como que o de uma roda no meio de outra roda, de grande altura, com cambotas cheias de olhos. Elas se locomovem em qualquer direção em constante unidade. Sob a cabeça das criaturas viventes há uma semelhança de uma expansão, e acima dessa expansão, o aspecto da semelhança da glória de Deus. Ezequiel, de joelhos e prostrado, o Senhor o diz: Filho do homem, põe-te em pé. Daí o Senhor comissiona o profeta para Israel e para as nações rebeldes. E não importa que escute ou não deixe de falar, Ezequiel. E assim saberá que houve um profeta no meio de vós. Deus faz que Ezequiel coma um rolo de um livro, que se torna doce como mel em sua boca. E o Senhor o diz: Filho do homem, constitui-se vigia para a casa de Israel. Ezequiel tem que dar fielmente o aviso, senão morrerá. E Deus mostra a Ezequiel tudo como deveria ser. Ezequiel, depois que recebeu a missão, ficou 7 dias no meio do seu povo. Pasmado, parece-me que um pouco de medo das consequências, foi quando veio novamente a palavra do Senhor a ele: Vai-te, Ezequiel, porque é eu que estou mandando. O Senhor mandou que Ezequiel falasse sobre o cerco que viria para Jerusalém e o exílio. O Senhor ordenou também que ele profetizasse para os montes de Israel. Os montes eram os lugares que, debaixo da sombra das árvores, ali a nação adorava outros deuses. A profecia era terrível. Mas desta profecia, Deus deixaria que alguns se escapassem. O principal pecado daquela nação era a idolatria. Então, Ezequiel foi levado em visão no ano de 592 a.C. Deus mostrou a ele a que ponto havia chegado. O profeta viu animais abomináveis desenhados nas paredes. Era um cômodo na parte inferior, aonde só poderia entrar os sacerdotes. Além de desenhos dos ídolos, 70 homens dos anciãos oferecendo incenso aos animais, desenhado aos ídolos. Aqueles homens ainda diziam que Deus não poderia ver isto. Deus então levou Ezequiel até a entrada da casa do Senhor. Lá, ele viu várias mulheres assentado, chorando por Talmuz, o deus da Babilônia, da vegetação. Quando a vida vegetal morria no outono, o povo lamentava, julgando ser aquilo a morte do ídolo. E Deus faz outra profecia tenebrosa ao profeta. Disse que ainda viria coisas piores. O Senhor levou então Ezequiel até o átrio interior da casa, e ali ele viu 25 homens prostrados, adorando o sol. Também havia 6 homens, são anjos designados por Deus, para executarem o seu julgamento contra a cidade.
Cada um portava uma arma, a qual mataria os iníquos. Juntamente com eles apareceu um homem vestido de linho, que tinha em sua mão um estojo de escrivão. Sua tarefa era marcar na testa todos os que permanecessem fiéis. O Senhor então ordena que coloque uma marca na testa daqueles que não suportarem o pecado. A marca era de uma letra, que no alfabeto hebraico, originalmente, tinha uma forma de cruz. Já aqueles que não têm a marca podem matar, e começarão pelo meu santuário. E Deus começa então a castigar os de cima. Primeiramente os líderes, depois os de baixo. Essa segunda visão que Ezequiel teve dos querubins significa a glória do Senhor iria sair do templo e da cidade. A glória de Deus não permanece em lugar onde se tolera o pecado. O Criador leva Ezequiel para profetizar para Jazanias e Pelates, príncipe dos povos. Eles diziam que estavam seguros em Jerusalém e que nada poderia lhe acontecer. Os anciãos estavam cheios de idolatrias, seus corações tinham muitos ídolos, e o Senhor não iria falar com eles. Se o profeta aceitasse aquele mal, o Senhor ia acabar com ele. A videira que não desse fruto só serviria para o fogo, e o Senhor disse que faria assim com Jerusalém. Iria tacar fogo em toda videira que não dá fruto, ela seria cortada e lançada fora. Jerusalém era comparada a uma esposa que não tinha pudor. Então se casa e depois de um tempo começa a acreditar muito na sua beleza e começa a adulterar. Ela então se torna uma prostituta e começa o adultério com outros povos, retratando o que Jerusalém fazia. Também é comparada a Sodoma e Gomorra, mas Jerusalém é pior do que elas. A cidade havia se tornado violenta e cheia de iniquidades. A nação já tinha profanado as coisas sagradas. Não cuidava dos necessitados e dos pobres, e muito menos de suas famílias. A imoralidade era generalizada. A fraude e o suborno predominava a nação. O povo se afastou de Deus. A nação havia se corrompido. Daí veio o castigo severo. O Senhor anuncia ao profeta que o rei da Babilônia cercará Jerusalém, neste 10º dia do 10º mês. O Senhor compara a cidade murada a uma panela de boca larga, sendo os seletos habitantes a carne dentro dela, e por meio da fervura tira-se toda a impureza da abominável idolatria de Jerusalém. Naquele mesmo dia, a esposa de Ezequiel morre, mas o profeta, obedecendo à voz do Senhor, não pranteia. E isto é um sinal de que não se deve chorar a destruição de Jerusalém, pois é julgamento da parte de Deus, para que saiba a nação quem ele é. Da mesma forma que Ezequiel perdeu a sua amada, o Senhor também perderia seu povo, e muitos ali se sucumbiriam. Profecia contra as nações. Deus prevê que as nações circunvizinhas regozijarão com a queda de Jerusalém, e aproveitarão a ocasião para lançar vergonha e abuso sobre o Deus de Judá. Eles não ficarão impunes. Amon será dado aos orientais, e Moabe também. Edom será devastada, e serão executados contra os filhos dos filisteus grandes atos de vingança. Todos eles, diz o Senhor Deus, terão de saber que eu sou o Senhor, quando eu trouxer sobre eles a minha vingança. Tiro é mencionada de um modo especial. Orgulhando-se do seu próspero comércio, é semelhante a um belo navio no meio dos mares, mas logo será quebrada nas profundezas das águas. Deus faz com que o seu profeta profira uma sentença terrível sobre Tiro. O Senhor diz que o expulsará do monte como profano, e será devorado por um fogo que sai dentro dele próprio. Deus diz que ele será também santificado por trazer a destruição sobre a desdenhosa Sidom. O Senhor também manda Ezequiel que se oponha firmemente ao Egito e seu faraó, e que profetize contra eles. O meu rio Nilo é meu, e eu que fiz para mim mesmo. O faraó e os egípcios que creem que o Nilo é uma divindade terão de saber que o Senhor é Deus, e a lição será dada por meio de uma desolação de 40 anos.
Deus dará o Egito a Nabucodonosor, como compensação pelo seu serviço de desgastar a Tiro. Nabucodonosor levou muito pouco do despojo de Tiro, visto que os tírios escaparam com a maior parte das suas riquezas para outras cidades. Os israelitas escutavam Ezequiel como se ele fosse um ator, num palco fazendo um espetáculo. O povo ouvia, mas não praticava. Ezequiel profetiza mais uma vez a desolação para o Monte Seir. No entanto, os lugares devastados de Israel serão reconstruídos, pois Deus terá compaixão do seu santo nome para santificar perante as nações. Dará a seu povo um coração novo e um espírito novo, e a sua terra se tornará outra vez o jardim do Éden. O Senhor, então, elevou Ezequiel até um vale de ossos secos, e disse: profetiza sobre esse vale. E houve uns barulhos de ossos, e começaram a juntar cada um no seu lugar, e depois os nervos e as peles, mas não havia neles espírito. Então o Senhor mandou que ele profetizasse novamente, para que os espíritos entrassem neles. E assim foi. Os ossos representavam toda a casa de Israel. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. O fato de viver, juntando os ossos nos lugares certos, representava a união dessas duas nações, desta vez, para sempre. Deus mandou que Ezequiel pegasse 2 pedaços de madeira e escrevesse neles. Depois, unisse um ao outro. Então, eles não se separariam mais. Essa união começou com Ciro, quando autorizou a libertação do povo, mas só terá pleno cumprimento quando os israelitas congregarem juntos. Haverá um grande despertamento e os judeus reconhecerão que Jesus é o Messias. Depois da restauração de Israel à sua pátria, na tentativa de destruir a nação e apossar de sua terra, o líder dessas nações chama-se Gog. As nações invasoras não terão êxito, será derrotada pelo próprio Deus. São países que se unirão para destruir Israel. Devido à paz e prosperidade do povo restaurado de Deus, Gog e Magog fará um ataque frenético. Nisto, Deus se levantará com o fogo da sua fúria, e fará com que a espada de cada um se volte contra eles mesmos, e trará sobre eles pestilência, e o sangue uma descarga de chuva de pedras, fogo e enxofre. E sucumbirão eles todos, sabendo que Deus é o Santo de Israel. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos um dos outros. Jeremias profetizava em Judá. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. As escrituras não relatam nada sobre a morte do profeta. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou 23 anos.